E aí galera, bem-vindos ao canal Estudando Engenharia. Este vídeo é uma introdução sobre as reações nos apoios e a convenção que vamos adotar para as forças, quando vai ser positivo, quando vai ser negativo, e as forças que podem aparecer aí num elemento, quando vamos separar esse elemento em partes. Basicamente vai ser isso. E como no outro vídeo eu falo mais sobre as reações que podem acontecer nos apoios, neste eu vou apenas substituir as forças sem entrar muito em detalhe. Aqui temos duas vigas. Nesta primeira, em A, temos um apoio articulado móvel, que será representado dessa forma. Em B, temos um apoio articulado fixo e aqui temos um engaste. Substituindo esses apoios pelas reações, o que pode aparecer é isso. Deixando bem claro que isso foi colocado de forma arbitrária, isso que vai depender das cargas que estão nesses elementos para a gente poder realmente afirmar qual vai ser o sentido dessas reações. E para encontrar as reações, utilizamos as equações de equilíbrio, que são a somatória das cargas sobre esses elementos. Essas equações aqui, quando for resolver os exercícios aqui, ela vai ficar mais claro, mais fácil de entender como é feito isso. Uma outra questão que precisamos saber é que quando esses elementos são separados ou seccionados, por exemplo, se caso pegar um elemento rígido e for pedido para encontrar a força interna em um ponto qualquer, podem aparecer três forças internas. Normal, cortante e momento. Muitos casos vai ter uma rótula na estrutura. Essa rótula ela restringe o movimento vertical e horizontal. Porém, ela não restringe a rotação. Ou seja, o momento aqui ele sempre vai ser zero. E essa rótula aqui ela é fundamental para resolver muitos exercícios, porque sempre vamos ter que começar a resolução em um ponto que tem uma rótula, assim, quando tiver ela. E isso vai ficar mais claro no próximo vídeo, quando eu for resolver algumas questões da lista. Aí vocês vão entender melhor essa questão. Mas então, basicamente, as forças que podem aparecer quando dividimos essas vigas ou um pórtico, os elementos aqui são essas forças aqui. Nas estruturas que formos estudar aqui, eu estou falando apenas dos elementos, excluindo as reações. O que pode aparecer, por exemplo, na treliça, vai ser apenas a força normal entre as barras. A viga, ela aparece a cortante, o momento pode aparecer a normal, porém é muito raro disso acontecer. Geralmente, mais de 90% dos casos, vai aparecer apenas cortante momento. Nos pórticos, aparece a força normal, a cortante e o momento. E na grelha, aparece a cortante, o momento e torsor. Então, agora, para arbitrar quando será positivo e quando será negativo, no caso, esse negativo é apenas para expressar o comportamento da força e não que a força seja negativa, né, que isso fica bem claro. Vamos ter, então, para as forças normais, assim positivo e assim negativo. Para a cortante, essa configuração para positivo e essa para negativo. Para o momento, essa configuração positiva e essa configuração negativa. E para o momento torsor, essa configuração. Para finalizar o vídeo, nós temos esse esquema aqui desse suporte.
Nesse suporte vai ter essa caixa exercendo uma carga nessa viga e temos uma outra caixa exercendo uma tração nesse cabo. O que temos que entender aqui é quais as forças que vão aparecer nesse elemento quando ele for desmembrado, sendo que essas forças são forças externas ao elemento que estaremos estudando. Então, desmembrando esse suporte, ele ficaria dessa maneira. E agora, colocando as cargas que aparecem nele, que são as cargas da caixa que está na viga e a caixa que está no cabo, vamos estudar que tipo de reação que podemos colocar em cada separação desse suporte. Então, aqui temos um apoio que ele é articulado fixo. E sabemos que nesse tipo de apoio podem aparecer duas reações. Uma reação RAX e uma RAY. Em B, nós temos um elemento de duas forças. E esse elemento de duas forças foi explicado em outro vídeo. Qualquer coisa é só voltar lá e ver o vídeo. Nele aparece apenas uma reação. E mesmo que aqui na parte de baixo tenha um apoio articulado fixo, vai aparecer apenas essa reação aqui. Para finalizar essa parte aqui, nós temos esse peso exercendo uma tração nesse cabo, então aqui vai aparecer uma tração. E sendo que o valor desse peso é o mesmo valor que vai aparecer aqui na tração. É óbvio, né, que esse detalhamento ele é apenas para entender como ficariam essas reações em cada parte da estrutura. E algumas, de cara, já dá para saber o sentido. Como nesse caso aqui, nesse caso aqui. Porém, outras, como na reação aqui em A, dependeria muito das cargas que forem aplicadas nessa estrutura. Então, dependeria, por exemplo, da distância, da localização, desse peso comparado a esse peso, essa carga, onde que essa carga estaria localizada, essa configuração que poderia mudar. Aqui, geralmente, ficaria assim e aqui sempre ficaria assim por ser tração. Acredito que isso vai ficar mais claro com o tempo, quando eu for resolver os exercícios, e depois de um tempo a gente quase que consegue sempre colocar essas configurações aqui de forma correta, apenas observando as cargas. Mas caso se errarmos aqui, a única coisa que muda no final é que vai aparecer um resultado com sinal de negativo. E esse sinal significa que apenas colocamos as reações invertidas. O valor será o mesmo, porém teremos que inverter o sentido dessas reações. Mas aqui, como essa estrutura ela seria estudado apenas esse elemento, então o que teria que ser feito é o diagrama de corpo livre, que seria esse desenho aqui. E colocando as cargas e as possíveis reações que podem aparecer. E como eu disse, pode ser feito de forma arbitrária cada reação aqui. Se der negativo, é só inverter. É claro que isso aqui não é arbitrário, essa tração é sempre desse modo. Aqui e aqui poderia ser ter outra configuração dependendo das cargas.